Faço a higienização dos pezinhos. Você vê que eu joguei o higienizante em um, joguei no outro, ó. Aí eu venho, seco o primeiro, seco no meio dos dedos. O pezinho dele tá bem limpinho, porque ele tava no sapato, fechado e tudo. Então, dificilmente vai estar um pé sujo, né? Sim. Bem, viemos então. Agora eu vou partir para a emoliência. Eu pego o emoliente e eu não coloco ele direto no pé. Eu ponho primeiro no dorso da minha mão, aí que eu venho. Você vai ver que pela praticidade, primeiro eu coloco, ó, todo o emoliente, né, ao redor de todo o eponíqueo dele, num pé e depois no outro, tá vendo? Porque eu já tô com a mão na massa no emoliente. A plantar dele não é uma plantar que a gente vai fazer nada nela, porque é bem lisinha. Aí eu venho com o algodão, que eu corto ele quadradinho, tá vendo? E eu vou desfiar esse algodão. Vou fazer aqui para você ver, ó. Vou deixar ele bem fininho. Porque quanto muito algodão eu coloco, na verdade é desperdício, sabe? Então eu deixo bem fininho mesmo, coloco na minha mão e eu vou usar aqui, para ser um pouco mais rápido, um emoliente líquido também. Eu molho o algodão e coloco sobre os dedos dele, tá vendo? Às vezes eu venho aqui, dou até mais uma molhadinha. Aí eu pego o plástico osmótico, plástico filme, famoso plástico filme, né? E vou envelopar o pé dele, né, na verdade. Eu venho e coloco por todo o pé. Deixo aqui na pontinha. E aí eu já pus emoliência num pé, vou fazer a mesma coisa no outro pé. Coloco na palma da mão, coloco o produto emoliente ou uma água destilada, deixo bem molhadinho e aí eu venho colocando a emoliência, o plástico para acelerar o processo de emoliência aqui, ó. E fecho aqui na pontinha. Tudo isso daqui é prática também, né? A hora que a gente vai enrolar o pé, agilidade. Você pode ver que eu tô de manga longa e é sempre assim mesmo que eu trabalho, né? Antes de calçar as luvas, a gente faz a lavagem das mãos corretamente, que daí você vai lá, lava a mão, lava a unha, tudo certinho, seca muito bem, calça as luvas e começa o procedimento do cliente. Nesse momento, eu já vi se ele tá bem posicionado, se tá tudo bem com ele na cadeira. E aí a gente vai partir, então, para abrir os instrumentais. Eu vou colocar aqui só para você ver mais de perto como que eu faço essa abertura dos instrumentais, tá? O que eu faço? O alicate de corte reto eu não vou usar ainda, então eu não vou abrir ele agora. Mas eu venho rasgando o grau cirúrgico. Porque esse kit, esse pequeno kit que eu utilizo, ele tá estéril, ó. Tem uma fita indicadora na embalagem que ela muda de cor. Então essa fita indicadora, ela é cor de rosa. Quando ela passa pelo processo de autoclavagem, ela fica cinza, fica marronzinha. Então essa daqui, esse kit está estéril. E eu abro rasgando a embalagem, tá vendo, ó? Eu rasguei, ó, rasguei a embalagem, para eu não reutilizar ela de forma alguma. Eu coloco aqui o kit e ela tá rasgada. Essa embalagem não tem como reutilizar. Eu só não vou jogar no lixo infectante porque era uma embalagem que ela vai pro lixo seletivo, igual eu te falei no começo, tá? Até aí tudo bem? É. Ótimo. Pode ser sim. É que essa sua tem a abertura. A minha não tem abertura porque eu selo ela. Eu corto e selo. Essas embalagens que já são prontas, elas são melhores para abrir. E as meninas, às vezes, não deixam a bordinha. O ideal é abrir assim, tá? Mas elas selam e não deixam ponta. Aí fica super difícil, mas o melhor no grau cirúrgico é abrir desse jeito mesmo. Não precisa rasgar, pode abrir ela inteira. O ideal é abrir ela inteira, na verdade, né? Bem, aí a gente vai começar então o procedimento em si. Eu coloquei esse pé primeiro em emoliência. Então eu vou começar com o pé que eu coloquei em emoliência primeiro, tá? Deixa eu ver se eu chego mais pertinho aqui.
Acho que vai dar para ver. Aí eu começo primeiro com a broca 720. Eu estou usando aqui só a 720 e a 0,42, porque eu acho que não precisa usar todas, mas nós vamos testar todas aí para você ver depois, tá? Eu não consigo, porque parece que eu não vou conseguir trabalhar se eu não colocar a máscara. Eu tiro só os dedos, lembra que eu te falei? E aí eu coloco esse daqui aqui em cima da perna e vou fazer a passagem da broca de forma contínua e vai e vem. Eu não fico fazendo assim, sabe? Para não desgastar a unha do cliente, sabe? Eu venho devagarzinho e faço a limpeza. Terminei a passagem da broca. Eu tenho um pouco de aflição de dedo molhado, sabe? Terminei. O que eu vou fazer? Para você ver que a ordem não vai ser a mesma do que a gente passou. Eu já vou fazer, relaxa o pé. Eu já vou fazer a onicotomia. Eu vou cortar a unha dele primeiro. Porque aí, na hora que eu fizer a limpeza periunguial, eu já venho limpando as rebarbinhas, sabe? E aqui eu vou fazer o corte da tirada da pressão, que é a pontinha da unha que ele tem. No caso desse cliente, ele tem muitas pontinhas de unhas. Nossa, a unha dele tava muito grande mesmo, hein? Coitado. Tava precisando, hein, Rafa? Ele adorou ser modelo. Tava no momento mesmo. Ah, e o Rafael, ele tem umas particularidades que a pressão da unha dele é em torquês. Então, eu venho cortando a pontinha delas, bem a pontinha mesmo, e tirando a pressãozinha, que depois você vai entender isso mais ao vivo mesmo. Aí, depois eu termino de tirar ela com a agúbia, porque não dá para tirar tudo com alicate. Aí eu começo pelo segundo dedo. Na verdade, eu posso deixar até um algodãozinho no hálux, porque ele é o dedo maior. Aí eu venho com a agúbia para tirar essa pressão aqui. Tudo bem, Rafa? Se doer, você só respira fundo, você faz de conta que tá tudo bem. Não, pode falar, né, tadinho? Aqui, o pé dele tem muito cantinho, sabe? E é o que sempre incomoda ele. Então, aquela pressãozinha mesmo, sabe? Engraçado que ele é um pé de homem, né? Geralmente as pessoas falam, mas tem muito cantinho porque mulher mexe. Tá doendo aí, Rafa? Pode falar a verdade. Eu conheço um pezinho desse jeito. Conhece? O do seu marido também? Sim, e com muito couro no canto. Jura? E ele sente incomodado? Sente. Muitas vezes ele vira pra mim, já aconteceu, inclusive, ele fala assim, nossa, tá doendo muito, muito. Aí a gente tira e acontece de inflamar, igual aquela vez. Você contou que dia? Que teve uma paciente que inflamou o cantinho. Aham. Ah, parece que você colocou, você fez uma cutucar igual que doeu mais. Eu falei, sim, não cutuquei não. Eu tirei o seu cantinho. Aí a gente foi olhar, tava inflamando. Aí eu falei, caramba. E eu nem cortei o dedo. Falei pra ele, gente. Aí eu passo a cureta, ó. O pé do Rafael nem tem muito o que curetar, eu só tô passando para você ver que dá para limpar, tá? E aí, terminando essa parte, eu venho com alicate de eponíquel, só para tirar, porque pé de homem não é bom ficar tirando cutícula, ele não tira, sabe? Mas tem uns cantinhos aqui que só termina de limpar
quando a gente pega com o alicate na beiradinha, né? E eu vou fazer a conferência com o meu cliente. Relaxa o pé. Porque o que acontece? Ele que vai me falar se tá tudo bem com o dedo dele, né? Ó, agora aqui eu venho com a nuclear, o que acontece? A nuclear, ela me ajuda a limpar a parte de baixo da unha também, sabe? Eu venho sempre com cuidado para não levantar a unha do cliente, para fazer uma limpeza contornando a região perunguial. Tá tudo bem esses dedos? Saiu tudo. O teste do dedinho. Esse cliente é o cliente do teste do dedinho, mas os meus clientes não fazem isso, tá? Eles já geralmente sentem que o Rafael tem muitos cantos mesmo, sabe? Muitos cantinhos. Eu gosto de usar uma gás. Como é que tá aqui? Ótimo. Adoro quando ele fala que tá ótimo. Esse foi o canto que eu tive que cortar esses dias ou não? Ah, tá. Aqui é só para tirar as rebarbinhas mesmo, sabe? Mas ele tem uma calosidade nessa pontinha que se eu não tiro, eu já sei que vai incomodar ele mais para frente. Então eu venho tirando o calinho aqui dessa beirinha. Agora eu venho com a broca 0,42 e vou fazer o lixamento. Vou ter que ligar o exaustor, porque... E a luva vai se indo. Eu gosto de limpar com a água primeiro, quando eu vou agora fazer o enxágue, e depois eu ponho um pouquinho do antisséptico também, para fazer a higienização das unhas. Enxago bem enxaguadinho, e eu já tiro do pé dele o plástico para já ficar mais confortável, porque depois de um determinado momento, é chato ficar com esse plástico no pé, sabe? Não é muito gostoso. A gente, na hora que eu fizer em você, você vai entender, sabe? Que a gente tem que experimentar, experienciar mesmo. É diferente quando a gente recebe, que a gente também começa a se colocar no lugar do cliente, sabe? Sim. Eu gosto de vir sempre com óleo ozonizado para fazer a finalização de uma profilaxia. Eu passo até absorver mesmo, porque essa massagenzinha que a gente faz com o olhinho é o que faz a diferença, sabe? Prontinho, vamos pro próximo pé. Agora eu vou fazer. Essa unha dele, a gente deu uma cortadinha. Eu posso tanto cortar antes como passar a cureta agora, tá? Agora eu vou passar a cureta primeiro para você ver, ó. Que a cureta limpa toda essa região que foi solta com a broca, sabe?
Aí eu venho fazendo a onicotomia. Essa unha dele aqui, eu cortei ela esses dias, que tava doendo. Agora eu vou acertar. Essa aqui eu tirei as pressões. E aí vem as pequenininhas. Essa daqui deu um trabalho mês passado, né? Uma pergunta. É verdade ou é mentira? Porque falaram, pra mim, eu acho que é mentira, mas Pode falar. falaram pra minha mãe assim, toda vez que, quanto mais você corta o cantinho, mais ela enfia na carne. Sim, depende. A resposta é depende, viu? Por quê? Porque depende da situação. No caso da sua mãe, é verdade. Tá? Porque quanto mais eu cortar o cantinho, mais a unha dela vai apertar no leito. Esse é o caso da sua mãe, que ela tem problema vascular. Tá? Agora, tem algumas pessoas, no caso do Rafael, eu não tô cortando o cantinho, eu tô tirando a pressão. Ele cortava o canto da unha dele antes de me conhecer, antes de ir na podóloga, sabe? Agora eu tiro a pressão, porque ele cortava até no talo. Eu corto só a parte que tem que cortar, que é a pontinha mesmo que fica virada. Ele não tem alteração vascular, a saúde dele é boa, ele não precisa de órtese. É o formato da unha dele que faz isso. Então, eu preciso, no caso dele, tirar a pontinha dos cantinhos todas as vezes que ele faz a profilaxia. Esse aqui tem um pouquinho, né? Porque assim, minha mãe, a gente não mexia, mas assim, ela sempre pedia por conta de doer, né? Mas ela só vai resolver, Amanda, a hora que a gente colocar uma órtese. Ela ia na manicure, mas aí a manicure falou assim, pra todas, na realidade, não era só pra ela, né? Ai, minha menina cortou o cantinho e melhorou. Aí a Bruno falou assim, Olha aqui, você viu como é que tava? de ninguém, unha nenhuma pode cortar cantinho não, porque corta o cantinho, ela enfia na unha, ou na carne. Se não souber cortar o cantinho, a gente estuda para cortar ou não cortar o cantinho. Não é para cortar o canto das unhas, mas a pressão, a pontinha, em alguns casos é importante a gente cortar. Mas vai ser casos e casos. Por isso que eu te falei, tem que entender formato de unha, tem que entender a história do cliente, tem que entender qual o sapato que ele mais usa, né? Qual é a história? O Rafael, por exemplo, quem pegar o pé dele para fazer, ele tem uma sensibilidade muito grande, a pele dele é sensível, sabe? Mas ele tem uma unha que tem uma onicólise aqui. A pessoa que fala assim, você tá com fungo. Não tá. Ele só tem um descolamento na unha, porque ele a vida inteira cortou os cantos e sentiu dor nos cantinhos. Ele, inclusive, já foi parar no hospital 2 vezes? Fez cantoplastia nos 2 arcos de cá, né? Nos 2 lados. Nos 2 lados? Meu Deus, ele tem cantoplastia nos 4 cantos das unhas. Mas mesmo assim, ele ainda tem que ficar cortando cantinho. Olha que doideira. Ele era traumatizado, ele é um pouco ainda. Mas ele melhorou bem, né? Porque eu consegui endireitar a unha dele, sabe? Mas ele foi um desafio, assim, porque não é fácil. A pessoa que ela já tem um trauma, Amanda, é difícil da gente... Aqui melhorou, né? Só um pouco dolorido. Por que será? E aqui não é um lugar que você mexe, né? Não, peraí que ela tá meio virada, eu tô achando. Por isso que você... Melhorou, né? Era um viradinho, né? Você vê? No caso dele, tem algumas partes da unha dele que tem que cortar os cantinhos. Se não cortar, não alivia ele. Por isso que eu falo, Amanda, que é muito bonito as pessoas falarem, não corta canto. Unha tem que cortar reto, é outra mentira, viu? Unha não tem que cortar reto, unha tem que acompanhar a anatomia do pé do cliente. Não tem que cortar reto. Unha não pode ficar cortando redonda, você vai entender na hora que você me olhar ainda mais de perto aí, que eu estiver fazendo o procedimento,
você vai entender mais ainda, mas o que eu tô querendo dizer é, cada dedo tem uma unha e cada unha tem um formato e cada formato deve ser cortado de um jeito. Nunca é o mesmo jeito para todo mundo, tá? Nunca é. Tem pessoas que são parecidos os formatos das unhas e aí a gente vai cortar parecido também. Mas, via de regra, cada pé é um pé, cada unha é uma unha, tá? Vamos pro exaustor. Peraí, Rafa, que agora eu não te ouço. Essa lixinha aqui, eu faço uma finalização com ela. Você vê? O formato da unha dele é bem redondadinho. Eu gosto também de usar a lixa laminar, sabe? Aqui é o mandril com a lixa laminar. Vou pegar para você ver. Para fazer o acabamento distal, sabe? Ó, o mandril com a lixinha. Aí eu gosto de fazer o acabamento com ela. Primeiro eu faço só aqui nessas beiradinhas do dedo, que às vezes saem uns calinhos. E aí eu faço um acabamentinho aqui. Pronto. Venho com a água primeiro. Ponho o antisséptico. Eu fiz bem ligeiro na parte de cá. Aqui. O segundo, não, o segundo. Esse é um negócio. Aí o cliente, quando você está terminando, eu não perguntei nada para ele, ou seja, era para estar tudo bem. Aí ele começa, tem alguma coisa no segundo dedo na parte de cá, vamos ver o que tem. Medial, essa? Na porção medial. Olha, Rafael, aqui já não tem unha. Não. Melhorou? Então vamos ter que arredondar mais um pedaço da unha dele. Que isso aqui, ó, é aquela história. Todo mundo fala, não corte os cantinhos. Esse aqui é um cantinho, agora que eu tô cortando mesmo. Que ele fala que tá incomodando ele. Então, eu tô tirando um pedaço de unha nesse caso. Agora melhorou. Bem, óleo ozonizado para finalização. A massaginha. Você vê que eu pingo num dedo e espalho nos outros, né? Aí esses dias eu fiquei sabendo que ela tinha trauma de podóloga, porque ela foi fazer a podologia numa podóloga e a podóloga lixava muito a unha dela com a broca. A unha dela chegava a ficar vermelha na carne, de tanto que a podóloga lixava a unha dela, deslaminava. A gente só faz deslaminação em unha que tem fungo.
Que aí você vai ver que a gente vai deslaminando a unha com fungo para tirar a parte que está contaminada. Mas uma unha saudável, ainda mais você que está com as suas brocas novinhas, tem que tomar muito cuidado, tem que ter leveza. Você mexe com unha artística também, alongamento? Mas já fiz e já fiz em mim. Eu fui a primeira a ser testada. Não é? Se a gente passar a broca muito forte, você deixa a sua unha fininha, é um perigo, não é? Então tem que Sei como que arde pra caramba. arde. Por quê? Porque não é. Caramba. É, exatamente. Por quê? Porque está esquentando, está além do que deveria estar. Então, a ideia é realmente que a gente tome muito cuidado, tenha leveza mesmo na hora de mexer, porque a nossa leveza, a nossa mão leve, é o que vai garantir menos sofrimento para o nosso cliente e menos desbaste também daquela unha, sabe? Depois que a gente encerra a profilaxia, a orientação que a gente faz é sempre falar para o cliente vir uma vez a cada 30 dias, né? Tem pessoas que vêm com 3 semanas, 15 dias quase ninguém vem, porque daí é muito pouco, não há necessidade, porque é muita broca, é muita coisa que a gente passa, então a gente acaba não fazendo esse serviço. O que vai ser diferente dos outros procedimentos? As técnicas de deslaminação, quando é micose, né, quando tem onicólise, procedimentos inflamatórios em espiculectomia com granuloma, né, que daí é procedimento só no dedo. Eu sempre oriento o cliente o seguinte, ó, não façamos procedimento completo em unhas não saudáveis com um processo inflamatório, ou seja, o paciente buscou o serviço de atendimento aqui, vou descendo meu cliente, né, para ele já ir se posicionando. E aí o que acontece? O cliente veio com uma unha inflamada. Eu sempre falo o seguinte, paciente com unha inflamada, a gente vai cuidar do dedo que está inflamado, tá? Então, nesse segundo momento aqui agora, pode ir se arrumando, Rafa, pode calçar. Tá filmando? Não, né? Tá filmando também? Gente, ele adora me filmar. Essas orientações são muito São orientações. Então, ó, o cliente que ele tá com a unha inflamada, por que eu sempre falo, não mexa nos outros dedos? O processo inflamatório, ele sempre acompanha sinais flogísticos. O que são esses sinais flogísticos? Dor, rubor, edema, calor e perda de função. Dor é o processo de dor, porque o sistema nervoso fica totalmente conectado com aquele dedo que está inflamado. O rubor é a vermelhidão que vai provocando o dedo. Dor, rubor, calor, edema, calor, fica quente o lugar. O dedo você coloca, você sente que ele está com febre. Edema, ele incha, ele muda de tamanho, né? Os tecidos linfáticos e os interstícios vão sinalizar que tem um processo diferente acontecendo ali. O calor, né? E a dor, rubor, calor, edema e perda de função. Perda de função é porque aquele dedo perde a sua função, você começa a nem apoiar ele mais no chão porque você tá com muita dor. E aí, todo o sistema entra em colapso. A chance de eu inflamar outros dedos, se eu fizer uma profilaxia nos outros dedos com aquele dedo inflamado, é muito grande, porque aquele lugar já está negativo. Sabe aquela história? Então você primeiro realiza a espiculectomia, faz os curativos, a hora que cicatrizar aquele dedo, aí o cliente está liberado para fazer o procedimento que ele desejar, tá? Geralmente, processos inflamatórios, a gente vai fazer o acompanhamento até a cicatrização e depois a gente vai orientar como que o cliente tem que agir dali para frente para essa unha crescer com saúde. Porque geralmente numa espiculectomia a gente deixa a unha torta, né? A gente corta um pedaço da unha. Você já realizou alguma espiculectomia como manicure? Já fez alguma tentativa aí? Você tem coragem? É tranquilo? Legal. Já. Uma coisa que não chama, gente. Não é alicate. O cortador, o IEX. Ah, eu sei, o trim, né? Aí ele sempre tá lá assim, ó. Pega, enfia, aí arranca aquele tanto de cor. Aí fala assim, não tá doendo? Aí fala assim, não. Aí com
quando sou eu que tô lá com o palitinho bonitinho, tira. Tá doendo, tá doendo. Ela fala assim, você tira, isso aí não dá. Mas é diferente. Eu, como não sabia na época, sempre falava, eu tenho incisão, tenho ele. Eu sempre fiz o cortezinho com um alicatinho e vinha com ele cortando pra tirar. Ah, que legal. Agora você vai ter um formãozinho menor, né? Sim, mas sempre, enquanto minha sogra, eu não sei como explicar, mas é tanta carninha que eles têm no cantinho que gruda e na hora que você vai puxar, você vê que o corinho chega e acaba sangrando. Aham. Aí eu falo assim, eu sou muito medrosa. Então, Mas isso é bom. assim, Eu prefiro medrosa do que muito corajosa. Quanto muita coragem, às vezes, acaba até atrapalhando a gente, né? Então, é melhor ter um pouquinho mais de receio. Oi? demora muito. Mas assim, não é que eu demoro, eu tenho medo de machucar. Aí eu falo assim, não, você tem que ser mais rápida. Aí já minha cunhada vira pra mim e fala assim, não, pode fazer com calma, melhor do que você arrancar meu dedo. É, porque a gente tem medo, né? Mas você vai ver que com a prática, com a metodologia mesmo, de fazer e refazer e tudo, a gente vai ficando mais ágil. Mas a ideia não é fazer um pé em 3 horas e nem uma podologia em 15, 20 minutos, né? É fazer assim, 1 hora e meia é um tempo ótimo para cuidar de um paciente, né? Quando a gente já tem o conhecimento dele, quando a gente já conhece o cliente, você vai acabar cuidando dele mais rápido, porque você já sabe o passo a passo, você já sabe a sensibilidade da pessoa, você já sabe como ela se comporta. Por isso que eu falo que a gente precisa entender o nosso cliente para atendê-lo da melhor forma. E você vai ver que é a prática que vai levar à perfeição, né? A que cada vez mais a gente consiga atender melhor os nossos clientes, fazer melhor os nossos procedimentos. E eu falo para você, como eu te falei sábado, a gente erra nos clientes que a gente conhece também, né? A gente também comete umas gafezinhas. Você viu? O Rafael deu um pulinho lá, né? Na hora de tirar um pedacinho da cutícula, às vezes pode dar uma picadinha. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque o ideal é nunca fazer com que o cliente sinta nenhuma dor, né? O ideal é que ele sempre sinta cada vez mais confiante sentado na cadeira, cada vez mais entregue. Eu gosto daquele cliente, se ele senta e ele dorme, amiga, é porque ele confiou 100% mesmo. Você fala, nossa, essa pessoa confia em mim, né? Então, assim, ó, a profilaxia é isso aqui que você viu. E os nossos procedimentos vão sempre ser mais ou menos assim. O que a gente vai ter diferença é na hora de avaliar, de prescrever o plano de tratamento e de fazer os procedimentos que a gente tem que fazer. Agora, eu penso assim, o que a gente precisa eu vou baixar essa parte do que eu fiz pertinho para você ver o movimento. Claro que na internet tem N formas de você fazer uma profilaxia, né? Tem N maneiras de você começa por um dedo, começa para o outro, corta a unha antes, corta a unha depois. Mas o legal é fazer o seu processo, né? E nem todos os pés têm a mesma emoliência. O pé do Rafael, ele já fica cozido só dele tirar do sapato, meio que se eu enxaguar o pé, se eu só fazer a higienização, já dá para eu começar o procedimento. Mas eu tenho pacientes com a pele extremamente seca que eu não consigo começar o procedimento em menos de 15 minutos de emoliência. Entendeu? Então, não vai ser uma regra, mas vai ser um processo. E o processo é que eu faça o procedimento com a unha em emoliência, que ele sinta nenhuma dor, se possível, ou menos incômodo possível durante o procedimento, que eu utilize produtos de qualidade, que eu utilize material estéril, que eu faça uma finalização de respeito com um bom creme hidratante e que ele siga as orientações, porque isso é o mais importante.